a gente, para ficar gravado aquele nosso acordo de cavalheiro, a gente garante as inscrições para o ponto de informe até o final da terceira fala, beleza? Aí a gente chama quem está inscrito com direito a reinscrição por tema, tá bom? Então, vamos lá. Lu, quem está com a mão levantada aí, Lu? Presidente, o conselheiro Léo. Beleza. Aí vamos colocar o relógio para a gente fazer uma reunião bem objetiva hoje, viu? Coloca o relógio. Diga aí, Léo. Conselheiro Léo? Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, demais colegas. Não, na verdade, eu levantei esse informe, era porque, na reunião que nós tivemos aí, né, de alinhamento dessa questão do... Desculpa, ai, me fugiu, meu Deus. Não é contrato, não. Convênio? Convênio. Foi passada uma lista de presença. E aí eu hoje, aqui agora, juntando a minha papelada aqui para poder ver, eu observei que essa lista veio comigo. E eu acredito que o Natan deve estar desesperado precisando dessa lista. Era só para informar que essa lista acabou vindo comigo, eu não sei se pode encaminhar. Digitaliza e manda para ele. Né? Acho que é isso. E uma outra coisa, era só para tirar uma dúvida, porque eu não lembro bem se toda a pauta foi vencida na reunião passada devido a ter tido essa situação extra do convênio. Porque eu me recordo, pela pauta que eu estou vendo aqui, eu me recordo até a situação da Sueli colocar sobre os CAPs da região, né? Mas aí depois disso tinha a apresentação do Fórum de Educação Permanente e tinha também... Não, aliás, eu não lembro se a Sueli colocou essa questão do fórum. Eu lembro que a questão das carteiras da diversidade teve. Era só para eu saber se essa pauta tinha sido vencida também, porque eu não me recordo. Não tendo vencido, se isso será tratado em um outro momento aqui, como que é. É só isso. Obrigado. Só duas coisas que a gente não tratou lá, que foi a questão do Código de Ética, né? Que a gente retirou de pauta, e do fórum, que a gente retirou de pauta, porque faltava alinhar algumas questões, né? Faltava informações para poder apresentar. O resto, a gente venceu. Então, nesse caso... Aí vai tudo para a próxima reunião ordinária de junho, que, inclusive, eu quero a gente combinar aqui sobre a reunião ordinária de junho, porque, pelo calendário, ela seria 18 e 19, certo? Só que 19 é Corpus Christi, é ponto facultativo. Beleza? Entendeu? Então, tem uma sugestão, né, para a gente colocar para a semana seguinte. Mas é preciso a gente alinhar aqui, né, como é que nós vamos fazer. Porque a outra quinta-feira seguinte seria quarta e quinta, 25 e 26 de junho, certo? E para a gente não deixar também muito atropelado, porque a conferência termina no dia 12, né? Dia 12, e para fazer logo na semana seguinte, fica muito próximo essa agenda, a gente fazer, por exemplo, 17, 18, né? Porque, repito, 19 é dia de Corpus Christi. A gente queria ouvir vocês, saber da sugestão da gente fazer 25 e 26 de junho. Gostaria de consultar o pleno se a gente tem acordo com essa proposta de data, para que, até porque, sobre o Código de Ética, a gente deve levar aí, no mínimo, colocar para esse ponto, no mínimo, um expediente, né, para que a gente possa discutir exaustivamente, né, e fazer nossa deliberação sobre esse ponto. Tá certo? Então, eu ouvi vocês aqui sobre isso. Antes da gente... Lu, desculpa, eu levantei a mão porque eu não tinha concluído a minha fala ainda, entendeu? Aí por isso que o presidente já foi me respondendo. Obrigado, presidente. Então, pronto. Então, nesse sentido que o senhor passou aí agora, com relação às duas coisas que foram retiradas de pauta,
Código de ética, eu acho que é totalmente viável, coerente com o que o senhor está dizendo, questão de data, até porque a gente precisa, sim, ter tempo, né? E aí, eu já ia até pedir que a pauta do Código de ética, ela, pelo que eu entendo, eu acredito que ela vá ter um debate maior. Então, ela é necessário que ela não fique com muitas pautas, né? Para não ter prejuízo na discussão. E a outra situação é sobre o fórum que o senhor colocou aí, muito bem colocado, isso foi muito bom ter retirado, porque, assim, se faz necessário que toda a documentação que foi solicitada, inclusive a pessoa que pediu essa inclusão de pauta, né, fui eu da outra vez, solicitando documentação, que até o Cosmil, se não me engano, ficou de trazer para a gente o regimento e tal, toda essa situação, essa documentação seja encaminhada com o tempo, para quem possa se debruçar sobre ela também. Como tem sido de praxe, as pautas do CESAL sempre se encaminham antes os documentos. Era só isso, viu, presidente? Mas eu, por mim, dia 26, conforme o senhor colocou aí, é perfeito. Então, gente, colocando aqui que vocês possam manifestar aí no chat para que a gente possa alinhar aqui. Então, próximo pleno de junho, que é ordinário, ocorrerá nos dias 25 e 26. Então, quem for favorável, coloca aí no chat para a gente poder deixar registrado, né? Tranquilo? Presidente, eu já me manifesto desde já que sou favorável. Dia Obrigado. 25 e 26. Obrigado, Geraldo. Presidente, 11 favoráveis, presidente. Nenhuma manifestação contrária ou abstenção no chat. Beleza. Francisco, demais. O pessoal do jurídico da CESA já se encontram, estou aqui. Vou repassar Já sim. Já, né? Já sim, o doutor Rômulo Nogueira, viu, presidente? Ele se encontra na sala, que é o coordenador do setor jurídico da CESA. Certo. Então, eu gostaria, assim, de passar a palavra aqui para os membros que estiveram na discussão, daquilo que nós deliberamos na quinta-feira e sexta-feira estiveram presentes aqui no CESAL. Ana Paula, que está aqui conosco, professor Hans, o Hugo, Leonardo Aprígio, doutora Gorete, que mais? O Léo, né? Estiveram aqui presentes, Francisco, né? Isso, presidente. Esteve eu Colocando enquanto aqueles técnico. pontos, né? E aí, Isso. a gente gosta de ouvi-los, quem quiser fazer, o Hugo também estava, o uso da palavra, como se deu a dinâmica, para que todos aqui que estão na sala possam compreender como se deu o processo de construção e de inclusão daquelas nossas propostas advindas lá na quinta-feira, na reunião do Pleno. Tá certo? Você, Ana Paula, quer a palavrinha logo? E passar aqui para a Ana Paula, eu passo para os demais que quiserem falar. Francisco pode quiser falar também. Sobre os trabalhos. Sobre os trabalhos, né? Sim, aqui na sexta-feira. Vou aqui mais para perto, pode ser que o microfone fique ruim de longe. Oi, gente, boa tarde. Vou aproveitar para iniciar o uso da minha fala, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho 1,64 m, tenho os cabelos pretos, com os fios grisalhos, longos, na altura da cintura. Ele se encontra preso na metade do cabelo. Tem o rosto arredondado, os olhos, nariz e boca pequeno, visto um macacão azul, e sobre os ombros tem um lenço claro, bege, nude, off-white, enfim. As cores têm ganho outros nomes e sobrenomes. Na última sexta-feira, né, que foi depois do nosso pleno, estivemos reunidos aqui
representando o conselho, eu, Hugo, Léo Girão, Leonardo Aprígio e Hudson. Leonardo. E o Hudson como conselheiros, doutora Gorete como secretária executiva e o Francisco na assessoria técnica, para fazermos a leitura novamente do convênio, né, da minuta do convênio, e fecharmos a partir dos encaminhamentos que tínhamos tomado no último pleno, uma proposta, aliás, o convênio, né, do Martiniano. Haja vista o hospital já tinha sido repassado para a Polícia Militar, né, desde o dia 21, e a gente precisava desse convênio para que o Estado, a Secretaria da Saúde, né, o Estado conseguisse garantir que 70%, né, dos serviços desse hospital ele ficasse à disposição do Sistema Único de Saúde. Então, a gente conseguiu fechar esse convênio, conseguimos garantir todas as ponderações que foram feitas na nossa última reunião de pleno. A única ponderação que não foi possível ser feita foi em relação à gestão do trabalho, né, que nos foi esclarecida mais a miúde nessa reunião interna, que em relação à substituição de trabalhadores dentro do José Martiniano, a partir do momento que ele se torna da Polícia Militar, ela passa a ser de responsabilidade, né, passa a ser discricionária do próprio hospital, e aí nos coloca, né, o José Martiniano do nosso radar para que futuramente, né, em breve, a gente possa estar vendo quais são as necessidades, né, e quais são as formas de contratualização do José Martiniano, e que a gente tem aí a necessidade de estar defendendo, né, o serviço público, o concurso público para essa instituição. Então, finalizamos a construção do convênio, né, tiramos aí. E aí, sobre a questão do convênio, a gente não teria necessidade de fazer o chamamento dessa reunião hoje, né? Haja vista todas as coisas que a gente havia encaminhado, aliás, tudo que estava no convênio, né, ela havia sido discutida no pleno e havia sido deliberada pelo pleno. Então, havia sido encaminhada em pleno do CESAL. Nós chamamos, né, essa reunião extraordinária hoje porque havia a necessidade, né, de alguns ajustes, e aí sim, né, alguns ajustes, aí a gente vai fazer um processo de homologação do convênio, também a perspectiva, né, a gente apresentar o plano de trabalho, já que quinta-feira não foi possível a apresentação desse plano de trabalho, e também da escolha de 2 membros para a comissão de acompanhamento, né, dos trabalhos lá do José Martiniano. Então, a gente achou melhor retomar, né, já que a gente tinha aí outras decisões que a gente precisaria tomar. E a gente precisaria tomar essa decisão o quanto antes. Então, por isso que a gente nem descansou do pleno, né, minha gente? Terminamos o pleno quinta-feira e agora, já na segunda, a gente já está retomando o pleno para que vocês, né, já tomem aí essa decisão, né, já pensem, continuem pensando, na verdade, né, sobre esse ponto de pauta que a gente discutiu na quinta-feira e que nós, né, que fomos confiados essa missão na sexta-feira, né, também seguindo na sexta-feira, discutindo sobre esse convênio do José Martiniano. Eu vou repassar aqui o ponto de pauta do presidente, quem está conduzindo a reunião é ele, para que ele também consulte os demais membros. Acredito que tentei fazer tentei fazer uma fala o mais global possível, mas acredito que posso ter deixado passar alguma coisa, e meus companheiros, né, e doutora Gorete também, podem fazer aí uma complementação. Francisco,
você levantou a mão, você que estava como técnico acompanhando, Francisco, é porque tem uma história que você também tinha me passado, de uma questão que era sobre a DDI, né, Francisco? Isso, senhor presidente. Beleza? Isso. Para deixar todo mundo aqui a par do que é que nós vamos deliberar hoje. Né? Pronto, perfeito, senhor presidente. Obrigado, boa tarde a todos. Rapidamente, tá? A Ana Paula já contextualizou, acredito, com uma boa parte, mas sexta-feira nos reunimos, eu estava, a doutora Gorete também, os conselheiros que foram designados. A gente, depois da reunião de quinta-feira, todos aqueles ajustes que foram levantados, aqueles pontos, foram encaixados à medida do possível, foi feito ajustes nesse termo aí do convênio, tá? Que é um contrato. O doutor Rômulo estava presente e o doutor Márcio, de pronto, eles acataram as alterações. Ficou, como vocês podem ver no convênio, no documento, está faltando apenas a intenção de gasto e o recurso orçamentário, a identificação, que eu acredito que a César, aqui enquanto jurídico, o doutor Rômulo esteja para fazer essa fala, tá bom? Teve um ponto também que foi levantado sobre a questão da GDI, do pagamento da GDI com recursos que ultrapassavam o teto, que ele também solicitou que tivesse essa reunião para esses dois momentos. O primeiro, para que o Pleno pudesse homologar o termo do convênio, uma vez que esse termo, ele foi feito, os ajustes que o Pleno concordou com essa comitiva desses conselheiros na sexta-feira, mas é importante que o Pleno referende o documento com os ajustes, e também o segundo momento, sobre a apresentação que o doutor Rômulo vai fazer da questão do pagamento da GDI com recursos que ultrapassam o teto, que vai ser feita a explicação para que contextualizem para os demais conselheiros, tá bom, presidente? No mais, eu acredito que a doutora Gorete possa completar, ela também estava conosco presente pela manhã, tá bom? É isso. Obrigado, Francisco. Beleza. Léo? Pois não, Léo? Presidente, eu tinha levantado a mão para falar, mas se alguém puder falar... Eu queria ficar mais para depois, porque tinha um problema aqui que eu vou ter que resolver agora. 5 minutinhos. Coloca alguém para falar na minha frente, tá bom? Tranquilo. Hugo Vitor. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, tudo bom? Só aqui um pouco gripado, mas vamos lá. Foi falado também sobre a apresentação do plano de trabalho, só complementando o que o Francisco disse, que ficou de ser apresentado também para o pleno, ok? Isso, corretíssimo, corretíssimo. Zé de Assis, depois doutora Gorete. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu queria só falar e dizer que a minha fala aqui não vai ter nenhuma significância em termos de posição para a resolução, porque já foi ultrapassado na reunião do Pleno essa discussão, na quinta-feira próxima passada, e eu não pude participar por ter um agendamento prévio que eu não podia deixar de participar. Então, essa minha posição que eu estou colocando é apenas dizer qual seria a minha posição no dia, entendeu? Para que socializar com os companheiros e companheiras conselheiros, que a minha concepção seria o seguinte, no dia, eu não posso deixar de colocar, é que, para todos os efeitos, até certo ponto, apesar já está materializado, o hospital hoje é militar, a nossa posição de ser contra isso aí já não prevalece mais nada, como foi aprovado na nossa resolução, né? Então, isso implica dizer que a nova posição nossa se contradiz a resolução, mas é por conta dessa situação atual que hoje se encontra já é materializado, eu entendo isso plenamente. Agora, colocar também, é o que eu ia colocar na quinta-feira, mas não tive oportunidade, é que essa questão de 70% e 30%, o próprio governador, na sua mensagem do projeto de lei, não garantiu isso no projeto de lei. Ou seja, era para o senhor governador ter garantido isso aí. E quando chegou a mensagem na Assembleia, quem defendeu essa posição de 70% e 30%, que vem desde a origem pela Secretaria de Saúde, essa é a proposta da Secretaria de Saúde, porém, no projeto de lei não foi garantido e não foi aprovado lá na Assembleia, defendida essa posição pela oposição. E
no caso, os aliados do governo que votaram favorável ao projeto rechaçaram a defesa da oposição em relação de 70% e 30%. Então, isso implica dizer que a própria gestão da secretaria está indo de encontro à própria proposta que foi rechaçada lá, que o governador deveria ter garantido e não garantiu. Então, até que ponto a Polícia Militar vai aceitar esse percentual, já que o hospital é inteiramente da polícia. Obrigado, Assis. Doutora Gorete. Boa tarde, pessoas lindas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa discussão de 30% e 70%, há bastante tempo que, inclusive, a doutora Tânia conversou comigo, o Adriano, eu não lembro quem era outra pessoa da mesa. Esse foi um estudo pensado aqui também, inclusive pela SES, antes mesmo de ir para a Assembleia, porque ela, como médica e servidora do Estado, ela sempre tem essa preocupação, até para que não se perdessem por tudo no hospital. É uma forma também de garantir, pelo menos enquanto o governador, na sua compreensão da população, ele começa a pensar em um hospital para a própria polícia, né? E aí a gente resgatar o nosso querido hospital. Essa é a minha compreensão e a vivência que eu estou tendo aqui dentro da SES. Quem está aqui dentro dos bastidores sabe o quanto, isso eu sou muito franca e eu não tenho nenhum problema de dizer. A doutora Tânia tem, junto com essa equipe dela, pensado em manter esse hospital para a gente, né? Quando eu falo para a população. Aí, a segunda coisa que eu quero informar a vocês, que eu combinei com esse grupo maravilhoso de estudo, do qual eu faço parte, é que a gente vai chamar o pessoal do planejamento, o coordenador do planejamento, a Paula não lembrou, mas eu faço questão de registrar isso, para trazer, para ele pensar como é que nós vamos lançar no planejamento, para trazer também para justificar algumas coisas que ficaram ainda em dúvida. Então, eu combinei com ele, sugeri que a gente chame o Thales para vir para essa reunião com esse grupo que fez esse estudo semana passada. Sexta-feira. Eu fiquei no período da manhã todo, no período da tarde eu já fiquei mais para cá do que para lá, porque quando eu retorno da reabilitação cardíaca, e aí eu fico um pouco cansada como eu estou agora. Mas só para lembrar vocês e reafirmar o nosso compromisso com esse prêmio. A gente trabalha de forma transparente e muito tranquila. Foi um trabalho bom e acredito que o Rômulo tinha me dito que o Ícaro ia entrar aqui também. Eu não sei qual foi o secretário que entrou, porque na minha tela não dá para ver todos. Mas eu acredito que o Rômulo tenha trazido outro secretário, aí, Rômulo, me corrige se eu estiver errada, para participar conosco. Obrigada, senhor presidente. Um abraço. Obrigado, doutora Gorete. Pronto, Léo. Aí depois Euclides, aí a gente vai fazer aqui o que é que nós temos a tratar aqui, que ficou discutido sexta-feira. Vai lá, Léo. Pronto, senhor presidente. Obrigado. Primeiro que pedir desculpa de ter saído no momento da minha inscrição, porque foi um assunto pessoal que eu realmente tinha que resolver. Mas vamos lá. Diante do que foi apresentado, e a gente estava lá, eu achei que foi uma discussão muito boa, a gente conseguiu pontuar tudo aquilo que a gente achava necessário, certo? E essa questão que foi colocada aí, né, por exemplo, os valores referentes da produção Max-SUS, entendeu? Se eles ultrapassarem os valores, ser previsto no convênio. Eu acho interessante que isso também esteja previsto e discriminado na resolução, certo? É necessário, sim, até para respaldar, né, o nosso entendimento de acordo com a documentação, tá? Então, eu queria manifestar e pedir que essa situação ficasse previsto também na resolução, tá? Esse valor. E aí eu também passo das palavras da doutora Gorete a minha, houve toda uma discussão, toda uma atenção, a gente fez um trabalho muito árduo, né, naquela tarde lá, o dia todo, e eu acredito que, assim, já esteja todas as dúvidas sanadas e tudo aquilo que tinha que ser posto já foi posto. Até porque nós aprovamos, e até pela sugestão que eu coloquei lá no dia, e o presidente corroborou, da aprovação com as ressalvas que fosse feito esse segundo momento para adequar a minuta, e isso aconteceu.
Assim, eu acho que é uma pauta vencida, eu compreendo a fala de todos, mas eu acho que a gente já não tem mais que discutir o mérito, mas em sim a aprovação, né, colocando aquilo que ficou posto e acordado, né? Aí, nesse caso, é necessário, sim, que essa questão do teto, essa questão do que foi colocado sobre a GDI e também tudo, ela já esteja posto dentro da minuta da resolução, porque respaldo que é de acordo, que é aquilo que a gente fez, né? E aí eu realmente, para mim, e aí eu estou dando a minha opinião, quanto conselheiro e quanto pessoa mesmo participante da comissão, né, em sugerir, em propor pela aprovação direta, até porque não tem mais tempo. A gente tem que aprovar, assim, tem que ser objetivo, né? E pedir, eu mesmo coloco como pela aprovação tanto do convênio como da resolução e o plano, que eu acho que a gente já tem uma pauta aí mais do que vencida. Mas é a minha opinião, né? E cada um tem o direito à sua, mas na minha percepção, isso já deveria já ser sanado nesse momento, tá? Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Léo. Euclides, conselheiro Euclides? Pronto. Me ouve bem? Sim, perfeito. Conselheiros, o que me preocupa é o seguinte: quando nós falamos sobre regulação, nós falamos, toda regulação tem um sequencial. É um sequencial, tá entendendo? E quando você tem uma gestão compartilhada, essa regulação vai acontecer lá na frente a situação que eu vou falar agora sobre a equidade, dar mais a quem necessita. Aí, quem é que necessita mais nesses 30%, nesses 70%? Nessa situação de regulação, quem é que vai entrar primeiro, quem vai entrar se chegar? Sabe por que eu digo isso, conselheiros? Porque eu já vi no IJF reclamações de clientes que estão lá para fazer a cirurgia, e mandam voltar para casa por alguma razão. Então, há uma situação da equidade nessa sequencial da regulação. A gente não ficou bem explicado isso, a gente tem que entender isso bem direitinho, presidente. Só para entendimento que no futuro vai haver reclamação e a gente já visualizou isso, tá bom? Está registrado. Ok? Muito obrigado, conselheiro Euclides. É o seguinte, tem umas coisas aqui que eu vou já passar para o doutor Rômulo e acho que o Ícaro está aqui na sala, tá? Tá bem? Não, presidente. É para pontuar, mas acho que o doutor Rômulo... Léo, você deseja falar? O que é, Léo? Foi, presidente, só porque, desculpa, é porque eu esqueci de falar para os demais colegas que na reunião a gente viu ponto a ponto, certo, de todos os artigos e de cláusulas que estava posto na resolução. Fomos fazendo nossas ponderações. Então, assim, a gente ficou atento para que não fugisse a nada daquela situação, da mente, da gente, naquele momento, de poder colocar as nossas, não vou dizer exigência, né, as nossas propostas. E aí é só para deixar claro isso, que foi tudo pontuado. E com relação ao que eu falei, sobre que eu acho importante sim que esteja na resolução, nessa questão da produção do teto MAC, no caso da previsão do convênio, entendeu? Da gratificação da GDI, tudo isso, né, lá do artigo 3 da lei 17.137, se não me engano, acho que era essa que eu anotei, 16 de dezembro de 2019, é importante sim que isso esteja na resolução, e aí eu provoco o doutor Rômulo para que ele possa explanar melhor isso, para dar entendimento aos outros colegas, o porquê do que a gente defende que isso esteja na resolução. Tá bom? Era só isso. Mas só para deixar claro, ponto a ponto foi visto, pessoal. Eu acredito que Ana Paula, doutor Leonardo Aprijo, o doutor Hugo, o professor Radisson, eu, o doutor Gorete, enfim, toda a equipe que estava lá, Francisco, a gente se debruçou com muita seriedade, com muita responsabilidade. Era só para deixar isso claro. Obrigado. Obrigado, Léo. Então, tem uns pontos aqui que veio da reunião de sexta-feira, que aí eu passar para o doutor Romulo, que é a intenção de gasto do convênio, o recurso orçamentário, que falta especificar esses valores, né? A apresentação do plano de trabalho, tá certo? Esses 3 pontos, e aí depois a gente pontua depois o ponto seguinte. Mas primeiro intenção de gasto,
recursos orçamentários e apresentação do plano de trabalho. Doutor Romo, por gentileza, e tem a questão da GDI aí, que o valor referente à produção Maxus aí, ultrapassar o valor previsto no convênio. Aí eu deixo com você, doutor Romo. Você acha que precisa de quanto tempo, doutor Romo? 5 minutos. Sim? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, presidente Adriano, cumprimentar o Francisco também, a Ana Paula. Na sexta-feira, nós passamos o dia discutindo o convênio, né? Estavam presentes o conselheiro Hugo, o conselheiro Leonardo Aprígio, né, que representa a OAB, a conselheira Ana Paula, o Francisco, né, o Hanson, também conselheiro Hanson. Esteve também presente comigo pela Secretaria da Saúde o advogado Márcio Alain, além da doutora Gorete. Né? Nós fomos, como o Léo colocou aí agora, né, em cada dispositivo. Então, a gente foi artigo por artigo, vendo cada cláusula, cada inciso, né, parágrafo importante. Foram contempladas as solicitações de inclusão, e aquelas que restaram alguma dúvida, foi esclarecido no mesmo momento. Então, a gente concluiu o documento, né, sem qualquer pendência, né, a não ser duas que são decorrentes de sistema, que é a intenção de gastos e a dotação orçamentária. Bom, então, essas duas informações, nesse momento está havendo reunião que o doutor Ícaro está presente na Procuradoria-Geral do Estado, no qual estão presentes a Controladoria-Geral do Estado, a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria da Fazenda, para discutir exatamente essa parte de sistema, considerando que o nosso decreto estadual exige a necessidade do cadastro dos convênios não é parceria. É uma situação sui generis, porque não existe nenhum hospital em um órgão público. Então, a partir do momento que tem e não existe uma previsão dentro do sistema, há necessidade de ajustar. Então, o mais importante, que é o instrumento jurídico, que é a questão da legalidade, ela já existe, está mais do que justificado perante os senhores também, que se trata de contratualização. Essa questão de sistema, o sistema que vai ter que se adaptar ao convênio, e nesse momento está tendo essa reunião com essa discussão. A respeito da GDI, eu mandei para o Francisco uma proposta de texto. Ocorre que essa informação, ela não se enquadra no convênio. Eu esclareci na nossa reunião de sexta-feira, né? Ficou compreendido, mas como eu vi a necessidade de, não só o Rômulo, mas Rômulo, o Procurador-Geral e a própria Secretaria da Saúde, viu a necessidade de ter a aprovação do CESAL, o controle social tem que aprovar essa situação que eu vou esclarecer agora, a gente viu a importância de constar isso numa resolução. Foi quando a conselheira Ana Paula fez contato com o senhor, para que, além de uma resolução aprovando, né, que é necessário para que a gente possa prosseguir com a assinatura e a publicação do convênio, também fosse incluído esse trecho, que consta: caso o valor referente à produção MAC e SUS ultrapasse o valor previsto no convênio, poderá ser utilizado para fins de pagamento de gratificação de desempenho institucional, GDI, conforme prevê o artigo 3º da Lei 17.132, 16 de dezembro de 2019, do servidor da CESA, cedida ao Hospital da Polícia Militar, que é a nova sigla que consta na legislação. Esse é o dispositivo da lei da GDI, essa lei é a lei da GDI, esse é o dispositivo que fala que a GDI pode ser percebida oriunda de recurso federal SUS. E como nós estamos falando de recurso federal SUS, e como o hospital não está mais na abrangência da Secretaria da Saúde, mas sim da Polícia Militar, há necessidade do controle social aprovar essa medida. Ocorre, pessoal, que o nosso convênio de contratualização ele tem um limite, né? Algo em torno de 3 milhões. Então, se a produção do teto MAC ultrapassar esse recurso federal que vem, nós estamos propondo, já que isso tem uma previsão legal, que seja para fins de garantia do pagamento da gratificação dos servidores da CESA que estão cedidos ao Hospital da Polícia Militar. Fica à disposição de todos. Um abraço. Obrigado, doutor Romo. A Ana Paula levantou aqui a mão, quer fazer uma pergunta aí, um esclarecimento. Boa tarde, Rômulo. Tudo bom, doutor Rômulo?
Eu fiquei com uma dúvida naquela sexta-feira, mas como a gente já estava muito exaurido, porque, né, a priori a gente tinha se organizado para fazer um trabalho em um turno, acabamos ficando trabalhando em 2 turnos e ficamos aqui, né, já na adentrada à noite da sexta-feira, depois de um pleno. Eu deixei essa dúvida aqui para o pleno. Eu queria que o senhor explicasse mais a miúde sobre essa questão da GDI e essa superação do teto. Como que, em termos práticos, como é que isso vai acontecer? O que de fato, como é que isso vai ser operacionalizado? A partir do momento que existe a produção do hospital, é alimentado no sistema, né, já que existe a habilitação do hospital da Polícia Militar. E isso retorna como recurso oriundo do SUS. Esse recurso SUS entra nas contas da Secretaria da Saúde, certo? Como o nosso convênio ele tem um limite de valor, a gente quer utilizar desse recurso para aquilo que a lei já prevê. Ou seja, se eu estivesse falando de um hospital que está dentro da rede SESA, eu nem precisaria apresentar. Mas como o hospital não está mais na rede SESA, e eu tenho essa necessidade de utilizar esse recurso, e que é legal o pagamento deles para os servidores SESA, e a própria lei do Hospital da Polícia, ela tem a previsão de que os servidores que são da Secretaria da Saúde, quem vai fazer a gestão funcional, como a gente esclareceu na quinta-feira, será a Secretaria da Saúde, ou seja, o ônus é da origem. Deixa eu ver se eu entendi, viu, Léo? Antes de você fazer a sua pergunta, para a gente seguir para a próxima, tendo respondido a primeira. Então, quer dizer o seguinte, que se ele superar o teto, certo? Do que tiver para a SESA gastar, ela vai priorizar o pagamento da GDI, mesmo que não consiga pagar tudo que foi operacionalizado, é isso? A GDI vai ser paga de qualquer forma, certo? Com recurso do Tesouro, inclusive, tá? É só porque se a gente tivesse recurso a mais a nível federal, como a lei permite, o que a gente até faz nos nossos hospitais da rede SESA, mas como não está mais na rede SESA, a gente vai precisar desse recurso e por isso a aprovação no controle social. Então, o que a gente vai poder fazer é pagar o que a gente tem de teto para eles e pagar além porque a gente vai pagar as GDIs, é isso? Não. Não, pagar além no sentido entre aspas. Não, se a gente se for produzido mais, esse recurso vier a mais do que o previsto, a gente vai utilizá-lo para pagar as gratificações, ao invés do recurso tesouro. Vai ser utilizado o recurso SUS. Certo. Entendi. Certo. Ok. Beleza, entendi. Pronto, meninos, eu já compreendi. Já pode ir para a próxima pergunta. Ou quem não tiver entendido pode continuar. Tem o Léo e tem o Assis. Vamos lá, sobre esse ponto. Aí, fala, Léo. Pronto. Agora na última, ainda bem que a Ana Paula acrescentou a fala dela, que meio que respondeu total o que eu ia perguntar. Mas só para finalidade de transparência. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija, doutor. Na verdade, é, entre aspas, um plano B para que não se deixe garantir o direito do servidor Rede SESA, que vai continuar na Rede SESA. E aí, como recurso oriundo, né, de SUS, no caso, direto pelo pedido do governo federal, vocês podem, ultrapassando a produção e o teto, vocês podem utilizar aquele recurso que vem direto, né, sem se tornar um desvio de finalidade, porque já está previsto, isso aí já era. Ou seja, ao meu entender, está garantindo a gratificação, que era uma preocupação da gente, e que o servidor só tem, no caso, a ganhar, nesse sentido que ele já está ficando com o seu direito garantido. Se eu estiver errado, me corrija, só para poder esclarecer. Né? É um recurso que já está previsto e que não há desvio da finalidade dele, não é isso? Exatamente, que a gente já faz isso na Rede SESA, mas como o hospital não é mais da Rede SESA, a gente precisa da aprovação do controle. E aí é por isso, então, que eu reafirmo que há necessidade de isso estar posto na redação da minuta da resolução. Respalda-se ao CESAL, que é quem deliberou sobre, respalda-se a própria SESA e respalda-se dando o direito assegurado do servidor, que foi uma das nossas preocupações, que o direito, quando o servidor ficasse garantido, inclusive garantindo sua GDI. É isso. Inclusive, o doutor Romulo já mandou a proposta de redação, certo? Tranquilo.
Assis. Bom, sobre GD é o seguinte, eu queria perguntar ao doutor Romulo, é o seguinte, que está acontecendo situações, nós temos uma situação com um servidor cedido do Ministério da Saúde, que conseguiu ficar cedida à CESA em 2024. Porém, até o momento, a CESA paga apenas 30% do valor da sua GDI, ou seja, não está considerando a questão do valor institucional, só o valor individual. Então, isso levando a essa situação que não pode, a GDI tem que ser integrada integralmente a partir do momento do pagamento. Agora, a partir da avaliação, da primeira avaliação de desempenho, é que se cabe o desconto ou não, o percentual de desconto ou não, a ser paga ao servidor. Então, essa questão que eu chamo a atenção, que poderá acontecer com os companheiros que hoje vão ficar cedidos ao Hospital Militar para pagamento da GDI, se vai pagar apenas um percentual do individual e deixar o institucional de fora. Que, inclusive, tem que corrigir com essa companheira cedida do Ministério da Saúde, que, ao meu ver, é um pagamento equivocado, que era para estar recebendo ela integralmente. Agora, a partir do primeiro ano de avaliação de desempenho dela, aí sim, é que iria, esse caso, de acordo com a avaliação, pagar 100% ou retirar o percentual que não foi considerado institucionalmente de boa produção que ela fez. Então, é isso que eu chamo a atenção em relação ao pagamento da GDI. Eu acredito que as dúvidas são pertinentes e que seria uma pauta até para uma outra reunião, né? Mas só para esclarecer, nesse caso, está falando do recurso federal e da aprovação, e a gestão funcional de todos os servidores cedidos serão da CESA, conforme a lei estadual. Rômulo, a Juliana fez aqui uma pergunta no chat, se a GDI será no formato de rateio. Eu não entendi. Entendeu? Não. Não será, né? Você entendeu? Não sei. Como assim seria rateio? Juliana, por gentileza, Juliana. É porque, assim, não vai haver um prejuízo ou uma mudança, né? Então, o servidor que recebeu o salário, a remuneração do período do mês 4, ele está recebendo igual ele vai receber no mês 5. Todos os pagamentos serão feitos pela CESA, a gente que vai estar na nossa folha, conforme a lei própria prevê, o ônus é da origem, né? Então, não vai haver qualquer diferenciação para os servidores da Secretaria da Saúde do Estado. Esse rateio, Juliana, você fala que é em relação a ter o primeiro receber de um percentual, depois integral, porque senão vai haver uma mudança, um reinício. Não é porque ele continua na mesma gestão funcional. E aí os conselheiros vão acatar ou eu não. Seria com relação à verba. Já que a gente está aprovando um convênio, a gente sabe que cada instituição e cada equipamento de saúde recebe o recurso para o pagamento da GDI, e esse montante ele é rateado entre os servidores. Então, a origem dessa verba que vai para o Hospital da Polícia, já que temos a modificação de tudo, né? Agora é um hospital da polícia, com convênio com o SUS, já não é mais um convênio, não é um hospital que é da sede, de fato. Então, me preocupa a origem dessa verba. Pronto, não vai haver prejuízo, porque a própria lei coloca o ônus à origem, ou seja, se houver qualquer mudança orçamentária, na parte do servidor público está garantido o pagamento pela CESA. Então, não vai haver algum prejuízo, algum desconto em relação a isso. E, assim, tem uma segurança da própria legislação, né, que ela coloca a respeito disso. Rômulo, eu tenho uma pergunta para ti com relação a isso. Ocorreu uma situação que uma servidora que é cedido do Ministério da Saúde para a CESA, a GDI dela, o valor é bem abaixo. Conversando com a doutora Carla, sobre isso, o porquê. E aí, com a chegada do pessoal da FunSaúde, a informação que eu recebi é que, de acordo com a orientação da CEPLAG, esse recurso do GDI
ele foi fatiado. Houve um rateio, então os valores ficaram a menor. E aí me chama a atenção com a pergunta da Juliana, se esses que estão hoje, inclusive os da Saúde, sendo chamados, né, para assumir, que estão entrando, que também têm direito à GDI, há uma relação diferente com essa situação do Hospital Zé Martigante? São duas coisas distintas ou é a mesma coisa? É isso. São duas pautas diferentes, né? Especificamente sobre GDI, cabe o mesmo diálogo sobre qualquer gratificação. A CESA vai pagar normalmente. Sendo que a GDI, como tem a previsão legal da gente utilizar recurso SUS, a gente quer aprovar só que, como esse recurso SUS ele advém da produção, se ultrapassar a previsão que a gente já tem, né, se ultrapassar a produção que já está prevista, a gente poder utilizar para pagar da GDI, e aí, em vez da gente pagar com muito recurso tesouro, a gente estaria complementando com recurso SUS. Tá, ok. Aí, em outro momento, pode ter outros debates sobre as outras unidades, sobre o rateio, né? Mas, para esse momento, não. Professor Hans. Não, basicamente, era colocando o que o doutor Romulo estava colocando, pelo que eu tinha entendido, é diferente da que o José de Assis e o próprio presidente Adriano coloca, por ser de outro ente. Esse, no caso, é Estado-Estado, mesma fonte, e o que vem desse do governo federal, a aprovação para a gente poder utilizar em GDI. Esse é o entendimento que a gente teve lá na reunião. Beleza, Hans, mesmo. Então, eu acredito que não teria o problema. Né? É só a garantia para que esse dinheiro possa ser utilizado como GDI, via SUS. Obrigado, professor Hans, muito esclarecedor. Só falo com a do doutor Romulo aí, tranquilo. Então, gente, nesse sentido, uma coisa aí que o doutor Romulo colocou com relação a essa intenção de gasto e o recurso orçamentário, porque está lá o Ícaro numa outra reunião, porque ainda não tem esse número fechado, né? Não é isso, doutor Romulo? Número fechado relativo a? Intenção de gasto e dotação orçamentária. Pois é, como isso é algo que diz respeito a sistema, né, poderia até nem ter, não é uma cláusula obrigatória, né? Então, é algo que, nessa discussão com a controladoria, com o CEPLAC que está tendo nesse momento, vai ser ajustado, mas questão de gasto é o nosso sistema interno. Agora, todas as cláusulas que, de fato, vão definir como vai ser o convênio, o que é que tem de obrigação para as partes, todas elas foram validadas na nossa reunião de sexta-feira. Ponto a ponto. Só voltando um pouquinho, é só sobre o que a Juliana tinha colocado. Agora, quanto à questão desse rateio, se vai ter alguma diferença, aí é que isso precisaria ficar escrito. Né? Se vai ser da mesma forma, se dá para fazer da mesma forma, ou, né, se tem alguma diferença. A questão da utilização do recurso SUS ficou claro. Agora, quanto à questão do rateio, que é o que é a questão levantada pela doutora Juliana, é que realmente isso precisa ficar melhor definido ou escrito. Inclusive, vai ter a comissão de acompanhamento e fiscalização e monitoramento, que vão ter representantes do controle social e da SES. Esse é um dos pontos que pode ser acompanhado também, né? Mas não vai haver qualquer prejuízo. Eu estou aqui vendo aqui o texto da legislação, que coloca que os servidores cedidos gozaram dos mesmos direitos, inclusive remuneratórios. Então, assim, na verdade, está aqui, os servidores da SES em exercício no hospital, na data de publicação desta lei, ficam independentemente de publicação do ato cedidos com ônus à origem à Polícia Militar, cabendo àquele órgão a posterior publicação da portaria, divulgando a relação de servidores. Aqui, na verdade, só está deixando claro que, mesmo que eles sejam cedidos, o ônus continua com o SESI. E nós vamos publicar uma portaria falando que são servidores. Então, em nenhum momento fala em rateio, em redução. Se continua sendo um ônus nosso e a gestão funcional continua, não tem por que ter qualquer redução ou rateio. E a própria comissão de acompanhamento, que o controle social faz parte, pode solicitar relatórios, ficar acompanhando isso de perto também.
Presidente, só perguntar uma coisa para o nosso querido Rômulo. Rômulo, isso não vai acontecer como acontece esses que são cedidos pelo Ministério da Saúde, né? Que ficam ao longo dos anos solicitando a equiparação da GDI. Como a gente recebe muitas denúncias e muitas reclamações aqui dentro do Conselho Estadual, é importante que isso fique muito claro, que não haverá esse tipo de prejuízo para os servidores que vão estar cedidos da CESA para o hospital, porque entenda, o pessoal do Ministério da Saúde estão cedidos do Ministério da Saúde, eu estou dando aqui, gente, peço até permissão como exemplo, cedido do Ministério da Saúde para a CESA, e para eles chegarem ao valor que eles condiz de receber, há um longo caminho, um caminho muito doloroso, que muitas vezes a gente tem que ir para o gabinete, conversar de forma tranquila, respeitosa, porque todo mundo que me conhece sabe que uma das minhas características é essa, respeitosa. E aí eu quero entender se dentro desse manejo, que desses servidores que se manterão dentro do hospital, se eles vão receber de forma mesmo tranquila, sem todo esse longo percurso que tem aqui na CESA, quando vem cedido do Ministério da Saúde. Você entende, meu filho? Por quê? Isso vai correr aqui dentro, Cesal. Se acontecer dos servidores lá da CESA não tiverem essa garantia do valor, eu não estou querendo fazer o papel do diabo aqui, não, viu? Me perdoe. Mas como eu sei que vem para cá e as cobranças vêm para mim, vem para a mesa, vem para eles pleno, e aí vai para o meu filho, que eu vou estar pedindo a você ajuda e orientação, é bom que isso fique muito claro desde o início, isso aqui esteja gravado. Não vai ocorrer de que os servidores cedidos da CESA para a polícia, eles não vão sofrer o que o pessoal do Ministério da Saúde, não sei se é a legislação, o que é uma ignorância minha, que precisa até ler mais, eles não têm esse mesmo direito imediato, ficam ao longo dos anos sem receber a sua GDI no valor exato. Eu me fiz entender? Eu enrolei muito? Não, né? Não, doutor, eu entendo a preocupação, mas assim, eu acho que a gente nem pode fazer, porque não vai haver mudança no exercício funcional, não vai haver alguma transferência de pagamento ou de ateste de serviço, né? A gestão funcional é da CESA, então a lei é clara, né? O ônus é da origem, né? Então, nós vamos continuar fazendo pagamento e não tem por que ter qualquer tipo de desconto, né? Como eu falei, essas discussões referentes a outros servidores do Ministério, rateios de GD como um todo no Estado, né? Pode ser até pauta de uma outra discussão, que a gente possa fazer o levantamento e vir preparado para esclarecer. Sobre essa pauta específica aqui, da gente utilizar um recurso federal, que é algo que a lei já permite, é algo que a gente já faz na CESA, mas como o hospital não é mais da CESA, a gente precisa aprovar, é uma pauta objetiva, né? E que realmente a lei, como na quinta-feira a gente esclareceu, ela deixa claro que a gestão funcional é nossa, que, como foi dito na última reunião, não vai haver qualquer prejuízo aos servidores. Obrigada. De nada, doutora. Obrigado, Romulo. Léo, diga aí que eu preciso passar aqui para o doutor Romulo. Diga lá, Léo. Pronto. São duas situações. Uma, o que o doutor Romulo acabou de falar, né? O ônus é da rede CESA. Ao meu alcance, pelo que eu entendi, nada muda. Só que o servidor vai ficar servido ao hospital que não é mais rede CESA. Foi o que eu entendi, foi isso. Ok. Aí uma outra duas situação, eu não peguei bem, porque eu estava voltando daqui da cozinha, na fala da Juliana, né, da nossa colega Juliana, conselheira, eu entendi, ela fala, não sei o que, não é porque os conselheiros, eu não entendi, concordo, que a gente vai ter que aceitar, aprovar, não entendi bem, eu queria que ela, por favor, repetisse para entender qual era a fala, que é que ela estava questionando, se era o que foi decidido na reunião, ou se foi o que foi feito pela comissão, para atrás de entender, sabe? Qual foi o motivo dessa fala dela aí, o que é para poder opinar, né, porque eu não entendi bem o que foi. E a outra situação é dizer, o presidente, até aproveitar esse momento para falar da ausência que a gente está tendo do nosso secretário, né? A gente não vê a participação dele, infelizmente, nesses momentos ímpares de discussão. E aí eu queria até depois que o senhor falasse algo sobre isso, era só isso. Obrigado.
Que secretário, o senhor conselheiro, para ficar claro para a mesa? Da mesa, o nosso colega Vinícius, né? Que eu não tenho visto ele participar das discussões, inclusive nem das online, das comissões. E eu tenho sentido essa falta, entendeu? E aí você vê, por exemplo, a Juliana está aí à disposição, enquanto conselheiro, fazendo parte da reunião, né? E o nosso colega, se eu não me engano, trabalha no mesmo prédio, não sei se ele teve alguma agenda hoje, não sei. Mas, assim, a gente teve uma mesa recomposta e de lá para cá eu só vi na primeira reunião. É um fato e eu precisava falar isso. Obrigado. Assis? Bom, apesar do Dr. Romulo dizer que essa questão, outras questões sobre GDI poderá ser uma futura discussão, mas eu quero dizer bem claro, deixar bem claro para todos e todas que a lei da GDI, a 17348, o decreto que regulamenta a GDI, em nenhum momento diz que o trabalhador que seja cedido, que seja de qualquer instância de governo ou da própria CESA, ao ingressar na secretaria para percebendo a GDI, ele começa com um percentual menor do que a GDI integral, certo? Ou seja, é para receber integral, é para integrar, implementar a GDI no contra-cheque do servidor, aí a avaliação de desempenho, com um ano depois, é que vai dizer se o servidor tem direito 100% ou não, porque tem um percentual de 70% institucional e 30% individual. É essa avaliação que vai reduzir ou manter 100%, mas não começar com a redução, inclusive, muito drástica dessa servidor de quadrilha de manutenção que eu falei, que é, em média, uma redução de 70% do valor da GDI. Não é porque tem um parecer da CEPLAG, por falta de verba, sei lá, tem que reduzir do servidor que está chegando. A lei é bem clara, a GDI é integral para quem está ganhando ela, quem está percebendo ela, não tem nenhum momento de redução, só cabe uma condição de redução na avaliação de desempenho, em nenhum outro momento cabe essa questão de redução, é isso que eu queria dizer. Ok, obrigado a vocês. Professor Rantes, você quer falar ou esqueceu de baixar a mão? Rantes? Romulo, por gentileza, responda aí ao conselheiro Assis. Você responda ao Léo e o Romulo responder aí ao Assis. Diga aí, Juliana. Eu não entendi exatamente o que o Léo colocou, né, sobre a minha pergunta. Na realidade, não foi uma pergunta, eu expressei aqui a minha preocupação com relação à GDI, eu me referi à GDI, a lei da GDI, que descreve que a GDI ela é rateada, a preocupação que eu tenho com relação à origem do recurso, que chega para a CESA. A GDI é uma lei que é específica para a CESA, né, e como é que ela vai ser instituída ao Hospital da Polícia por convênio. É isso, mas já foi debatido aqui, e como todas as obrigações vão permanecer com a CESA, eu acredito que isso não vai ser um grande problema, mas eu acho que deveria estar exposto na minuta. Romulo, por gentileza, o Assis fez o questionamento. Ô, companheiro, Zé de Assis, nós, como coloquei, poderia ser uma pauta para outro momento, não que isso não fosse importante, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que o servidor público que já tem uma remuneração que não é tão atrativa, por muitas vezes, em muitos casos, né, uma gratificação como essa de desempenho, ela é fundamental. Então, realmente um momento propício para discutir esses pontos, no qual a equipe possa se preparar para trazer dados e trazer justificativas, talvez fosse fundamental. Para esse momento da polícia, a gente só garante, conforme a própria lei, que não haverá um prejuízo, que vai continuar da forma como está a gestão funcional, ou seja, o servidor está cedido, ele quer retornar, continua o direito, entendeu? Então, assim, não haverá qualquer tipo de prejuízo, e aqui é uma pauta específica que mais diz respeito da utilização de um recurso federal, de utilização de um recurso SUS, do que a respeito de um prejuízo ou não do direito do servidor, que já foi garantido na reunião de quinta-feira. Obrigado, Romulo. Romulo, sobre a questão do
do plano de trabalho, que foi discutido sexta-feira, ficou de apresentar alguma coisa hoje? Apresentação do plano de trabalho? Pronto, como de fato a gente estava nessa correria, né, a gente numa frente discutindo os termos do convênio, né, que a gente teve essa comissão, e uma outra equipe já construiu todo o cronograma do plano de trabalho. Então, eu vou solicitar para que os técnicos da regulação, né, e da superintendência que estiveram à frente, que estão até presentes, que possam encaminhar ou até mesmo trazer algum tipo de justificativo. Oi, Léo. Doutor Romo, obrigado, presidente. Me veio uma dúvida agora aqui, eu não sei se tem a ver, mas vou perguntar. A gente está em plena discussão do RAG agora, que será pautado, conforme que a gente havia combinado na reunião do Pleno. Após a entrega da documentação, a gente colocaria em pauta na CT+. E aí me veio uma preocupação, se essa situação que... Estão me ouvindo? Sim, Léo, estamos te ouvindo. Aí me vem a preocupação, eu não sei se eu estou correto, mas se não tiver, por favor, alguém me ajude. Aquilo que ficou alterado depois dessa transição do hospital, né? Se tiver alguma coisa já alinhada, preconizada lá no RAG, ela também será feita essa alteração antes que ele venha para apreciação? Ou não tem algo que deva ser feita essa alteração no RAG? Só me deu essa preocupação agora. É só no próximo RAG, Léo. Não entra nesse RAG, não, só no outro. Obrigado. Pronto. Eu fiquei nessa preocupação. Obrigado, era isso. Tá. Rômulo, então, nesse sentido, Rômulo, tinha ficado acertado do pessoal para fazer a apresentação hoje do plano de trabalho? Ficou acertado da gente enviar o plano de trabalho. Sendo que aí sexta-feira a gente não conseguiu enviar, mas a gente já pode enviar. Vamos lá. Sim, Rômulo, uma outra questão que a gente propôs na reunião do Pleno foi aquela questão, até para as outras pessoas que estão aqui na reunião, e como a gente escolheu esse grupo aqui, o Hugo, Hans, o Léo, a Pris, o Léo Girão, Ana Paula, doutora Gorete, Francisco, é sobre a questão da participação do CESAL nessa comissão de acompanhamento e monitoramento e fiscalização do convênio, né? Queria que você colocasse aqui, pessoal, porque a gente não tinha visto isso no convênio, e a acessibilidade de vocês entenderem da importância do CESAL estar participando. Você colocasse foi incluído no convênio que haverá participação do Conselho de Saúde, né, do Conselho Estadual de Saúde, CESAL, e da Secretaria da Saúde, e os nomes não precisam estar no convênio porque vai ser publicado uma portaria. Aí um dos direcionamentos para a reunião de hoje, que poderia até constar na resolução, presidente, seria a indicação dos nomes pelo CESAL. E aí os nomes aí em seguida abre um loop e manda para cá, ou então a gente vê esse fluxo direitinho, né, com a Secretaria Executiva, a gente indica os nossos nomes e publica por meio de diário oficial. Obrigado, Rom. Gente, aí e demais aqui, na reunião sexta-feira, onde estava presente Hugo, os conselheiros Hugo, Hans, Léo Aprígio, Léo Girão, Ana Paula, doutora Gorete e Francisco, houve uma sugestão de 2 nomes para essa comissão. E aí eu gostaria que a Ana Paula, está aqui conosco, que participou também da reunião com os meninos, e colocasse que eles chegaram a uma proposta consensuada naquele grupo ali, mas que a gente precisa da aprovação do Pleno, da homologação do Pleno, para depois repassar esses nomes para o jurídico, para poder sair a portaria para publicação. Obrigada, presidente, por me passar a fala. A gente estava em um grupo, né? A gente sempre debate aqui a questão da representatividade, né? Das nossas representações em todos os espaços. Mas a gente também pensou em outros critérios, né? Nós estamos aí na iminência de findar um pleito, né? A gente tem mais aí 6, 7 meses de gestão desse colegiado, e também a gente tem algumas pessoas, né, que já estão na segunda gestão, ou seja, não vão poder ser reconduzidas,
E fazendo um levantamento entre as pessoas que estavam no grupo, né, nesse pequeno GT que se formou, né, ali de imediato e de emergência para discutir essa minuta, a gente pensou nos nomes do... Eu vou ser bem objetiva, gente. Hoje eu estou curto e direto, hoje eu não estou falando muita conversa, não. A gente pensou no nome do Leonardo Aprígio, que é representante dos usuários, e a gente pensou no nome do professor Hanson, que é representante dos profissionais da saúde, porque ambos estão em primeiro... Ambos estão em primeiro mandato, não sei se eles têm interesse, vontade ou se vão estar, mas tem a possibilidade, né, de estar num segundo colegiado, num segundo mandato, e aí nós tiramos pela indicação dos nomes deles. Eles aceitaram, né, de pronto, mas nós tínhamos que trazer aqui para o pleno para que fosse, né, referendado por vocês, e também, obviamente, claro, se mais alguém se sentir, né, à vontade e com disposição, né, e quiser concorrer a essa representação, também possa ficar à vontade. Era isso, presidente. Fique à vontade. Obrigado, Ana Paula. Levantou aqui a mão o Léo, depois o Assis. Léo. Obrigado, presidente. Pronto, é nessa fala da Ana Paula, eu lembro que na hora, quando eu sugeri os mesmos nomes, logo assim que foi colocado, eu sugeri os dois nomes, alegando realmente essa questão da questão da recondução, né? Que tem direito à recondução ainda, e até eu coloquei assim, porque hoje nós estamos, né? Amanhã nós poderemos não estar, e aí tem que oportunizar alguém que tem essa recondução. Eu lembro na mesma hora, Ana Paula disse assim, menino tá lendo pensamento, lembra, Ana Paula? Até a gente riu que só, porque, tipo, foi o mesmo pensamento dela, inclusive ela estava socializando, né? E aí, eu só queria aproveitar esse momento para reafirmar a questão dos nomes, né? Foi uma unanimidade lá pelo grupo, mas, como disse, tem que se vir para o pleno para poder referendar. Mas, para além do fato dos dois ter recondução, eu defendi os nomes e continuo a defender para os colegas conselheiros aqui, que referende, pelo fato de que, primeiro, dos que estavam no grupo, participou de toda a discussão, o doutor Leonardo Aprígio é um advogado, né? Tem todo o conhecimento jurídico, toda uma bagagem jurídica, é um representante da OAB, né? Essa instituição tão séria, né? E imparcial na questão desses monitoramentos de fiscalização, né? E também o professor Hadson, tanto que eu não me, apesar de ter recondução, eu nem quis cogitar a possibilidade de me colocar no dia, porque o professor Hadson é de uma expertise e gente que eu fico bestificado. E ele é um profissional de saúde, por isso que eu digo, não, vou cogitar a possibilidade de me colocar porque eu não sou profissional. Então, assim, eu continuo a defender o nome e gostaria de passar essa minha imagem, essa minha visão para os colegas conselheiros que é referente, porque para além dos colegas aí terem participado da discussão, tem essa questão da representatividade e da expertise total mesmo, né? Não que nós todos não sejamos capazes, é como eu disse, todo mundo tem sua utilidade, tem a capacidade de que não souber aprender, mas está presente, né, na discussão. Então, eu continuo defendendo o nome e peço aí que seja referendado pelos colegas. Obrigado. Assis? Me desculpe, eu estou me intervendo já 3, 4 vezes, mas é que eu estou prejudicado aqui com o computador, que deu um pane, eu estou no celular e está caindo direto. Mas eu quero fazer uma pergunta, para tirar minha dúvida ao doutor Rômulo, sobre essa questão da aprovação aqui do pleno em relação a essa proposta de 70% e 30%. Se já aconteceu uma reunião da CESA com a gestão do hospital, firmando esse acordo, para efeito de convênio 70% e 30%. Se já aconteceu. Se não, essa nossa aprovação aqui ainda vai ser um processo a negociar com a gestão do hospital, que poderá, se for nesse sentido, cabe à gestão do hospital acatar ou não. Ou seja, passa mais uma vez na resolução
que se torna sem efeito deliberada pelo CESAL. Então, eu quero saber se realmente já tem uma conversa prévia, um acordo com a gestão do hospital para firmar esse convênio de 70% e 30%. Dito na reunião de quinta-feira pelo nosso secretário, por todos os presentes, que já está acordado esse percentual de 70-30, é algo que foi dito pelo governador do estado, né? E que na própria quinta-feira a gente deu esse esclarecimento. Porque eu faltei essa discussão. Obrigado, Tom. Juliana? Eu só queria saber se está previsto na minuta essa comissão, acredito que esteja, não acredito que está lá, e como é que vai ser formada, quem são e quantos são os componentes, de onde são. Dois do CESAL e dois da César. 2 do CESAL e 2 da César, isso, né? 2 da gestão, 2 do controle social. Diz, Léo. Pronto, presidente. Que o Zé de Assis saiu na parte da tarde, ele teve junto com o Príncipe, até a gente conversou sobre antes. Mas ficou tudo acordado, viu? Inclusive, na discussão do GT, isso tudo foi colocado, só para poder deixar claro que a gente se preocupou também, se debruçou sobre isso, né? Então, tudo isso está acordado, inclusive tem um período, sim, de 12 meses, se eu não me engano, né? Que também está colocado lá no documento, viu? Então, é só para dizer que, assim, o grupo se manifestou quanto a isso. E, Ju, com relação à comissão, também foi discutido lá e foi por isso que a gente saiu com a sugestão dos 2 nomes, que eram 2 representatividades que a gente achou altamente pertinente, coerente, ser indicado para essa comissão, tá bom? Era isso. Obrigado, Léo. Francisco, você tinha uma informação, passa aí, Francisco. Senhor presidente, é só para informar que já foi para todos os e-mails dos conselheiros o plano de trabalho que o doutor Rômulo me encaminhou aqui atualizado, tá bom? Está no e-mail de todos. Ok, então, gente. Então, nesse sentido, a proposta aqui apresentada às pessoas sobre os nomes que nós propusemos para essa comissão de acompanhamento e monitoramento e fiscalização do convênio, representando o Conselho Estadual de Saúde, CESAL, os nomes dos conselheiros professor Rantes e Leonardo Apris. Nesse sentido, a mesa encaminha em regime de consulta a esse pleno aqueles que são favoráveis pelos nomes dos conselheiros professor Rantes, Leonardo Apris, por gentileza, se manifesta aí no chat aí. Vamos dar aí um minutinho, que for favorável. Presidente, sou favorável. Presidente, sou favorável, viu? Que não vou meter nada para a próxima. Favorável. Apoiado os 2 nomes, né? Boa tarde, pessoal. Favorável, presidente. André Bueno. Presidente, 13 votos favoráveis, nenhuma abstenção ou voto contrário. Você contou os que declararam voto, Francisco? Sim, com as declarações e no chat. 10 no chat, 3 declarações. Contrários? Nenhuma manifestação. Tem alguma abstenção? Nenhuma manifestação, presidente. Só um instantinho, viu?
Então, gente, para ficar gravado, né? Aprovado por esse pleno os nomes dos conselheiros Leonardo Apri e o nome do Hans, professor Hans. Está dando aqui o microfone, mas vamos ver aqui. É o Vando da RP. Certo. Então, quem tiver com o áudio aberto, por gentileza, aí, feche. Márcia, por gentileza. Presidente, grata pela oportunidade, eu serei breve. Não é sobre a pauta, não, é só para aproveitar e justificar a ausência do técnico Lucivaldo, que estava em Ocara e aproveitou para fazer parte da reunião e também para poder fazer o diagnóstico, e da Leidiane, né, do Litoral Leste, que hoje perdeu a tia. E vou aproveitar também esse momento, presidente, para dizer ao seu Carlos Alberto, que está online, seu Carlos, responda a minha mensagem lá no grupo dos conselheiros regionais, meu filho, estou precisando falar com você. Viu? Quando terminar a reunião, meu filho vai direto lá me responder. Tá bom? Obrigado, presidente, era esse. Tá. Léo. Pois é, presidente, eu ia falar também na questão da Leidiana, que ela estava conversando comigo aqui agora, que ela está no velório. Mas aí, aproveitando a fala da Márcia, eu vou pegar uma carona também. Seu Carlos Alberto, o senhor, por favor, que aí eu estou aproveitando o momento, presidente, que lembra que foi questionado se ele permaneceria na comissão eleitoral, e eu falei por ele, porque eu tinha conversado com ele antes, que ele tinha machucado até, mas permaneceria, aí só para o senhor reafirmar aí a pergunta a ele, para que fique registrado a resposta dele, né? Eu respondi por ele no dia da reunião, lembra? Presidente, questão de ordem, mudou a pauta. E já terminou eu não estou a pauta entendendo ainda. mais nada. Que é tanta mistura de pauta que eu já estou para sair. Ninguém concluiu essa pauta. Por gentileza, Edilson, por gentileza. Gente, então, para a gente concluir aqui, né, e deixar bonitinho. Então, a mesa fecha teu microfone, Márcia, fecha teu microfone, por gentileza. Fechou. Então, a mesa encaminha para a seguinte apreciação do pleno. Fica aprovado o convênio entre o Hospital da Polícia Militar e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, com as devidas proposições apresentadas por este Conselho, né, para que possam surtir os efeitos legais, né, do referido convênio. Compreendido? Então, que é para a gente deixar gravado e para sair na resolução, inclusive com aquela inclusão da GDI, o texto proposto, a redação proposta pelo jurídico. Perfeito? Tá certo? Para a gente ficar aqui bem, as coisas bem alinhadas, tá bom? Aí, então, nesse sentido, eu queria rapidinho que os dois que se inscreveram para a gente colocar isso aqui em regime de votação para não ter ruído. Que é, Léo, bem rapidinho. Não, era só para ver se está na resolução aquilo que foi pedido, mas só acabou de dizer que estava. Eu ia até baixar a mão já. A resolução vai garantindo, né? Aquela questão do teto marca, as coisas. Sim. Geraldo? Presidente, só uma sugestão. Na hora da votação de aprovar, é bom que todo mundo ligasse suas câmeras, porque é um momento de votação muito importante. Perfeito. Para que seja feito um registro bem, sem dúvidas. Fica a sua sugestão aí. Então, a minha não dá, está quebrada, eu estou no tablet. Então, em regime de votação, conselheiros e conselheiras estão favoráveis à aprovação do convênio, conforme as sugestões, proposições apresentadas pelo Pleno e acatada o jurídico da CESA. Aqueles que são favoráveis podem manifestar seu voto no chat ou então pode verbalizar. Sou favorável. Favorável.
Francisco, observa se não tem titular e suplente voltando junto. Por favor, meu filho. Aprovado também, meu chefe. Pode colocar aqui. Favorável. Sou favorável. Senhor presidente, 16 votos favoráveis com as manifestações, 17 agora com o seu André Luiz. Tanto com as manifestações em tela, como as manifestações via chat, entre titulares na ausência e suplentes. 17. Contrários? Nenhuma manifestação. Abstenções ou abstenção? Nenhuma manifestação, presidente. Obrigado, Francisco. Então, gente, aprovado os termos do convênio, né, por o Pleno do Conselho Estadual de Saúde será para que possa ter seus efeitos legais e jurídicos. Ok? Gente, nesse sentido, a nossa pauta era essa, né? E aí o Francisco vai providenciar a redação da resolução. A gente agradece a cada um que está aqui. Vocês tudinho, tá certo? Presidente, só um minutinho. Eu queria aproveitar aí a oportunidade e parabenizar o meu grande coordenador de finanças aí, o querido amigo Euclides. Ele foi consagrado aí, né? Foi eleito delegado. Euclides, parabéns. Conheço o seu trabalho, conheço a sua pessoa. Você está de parabéns, meu amigo. Forte abraço. Obrigado, amigo. Boa tarde para tudinho. Até a próxima. Então, lembrando aí, a próxima reunião do Pleno, né? 25 e 26 de junho. Ana Paula. Abraço. Oi, Adriana. Foi tratado sobre a questão do Eusébio. Um abraço a todos. Meu amigo Léo, feliz. Forte abraço, Léo. Você também, meu amigão. Um abraço a todos. Adriana, eu vou falar aqui para o presidente. Uma ótima semana. Viu? O pessoal da assessoria.